Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Cris, com a prece inicial, Maria Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Marcos, Rita, Cris, eu e Ney, com a reflexão do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Passamos então a prece para nossa irmã Cris. Agradecemos nosso Deus, Pai, nosso Mestre Jesus e a espiritualidade de luz aqui presente, agradecendo por mais um dia, agradecemos também pelos auxílios, por todas as bênçãos recebidas, pedimos a proteção para os nossos estudos, para a compreensão dos ensinamentos do nosso Jesus, para que a gente possa colocar não somente através dos nossos pensamentos, mas também através das nossas atitudes, e assim se tornando pessoas melhores a cada dia. Sendo assim, pedimos a permissão para começar o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Vamos à leitura do capítulo 110, Vidas Sucessivas, do livro Caminho, Verdade e Vida. Não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus. João capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado. Espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhões de desordem e injustiça à luz de seus esclarecimentos. Entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a pena cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia corrige, amando, não encaminha os réus às prisões infectas e úmidas, determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades, as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. A minha reflexão neste capítulo nos fala que, como o homem ainda tem dificuldade de entender o progresso de resgate de suas falhas, sentem injustiçados pelo esclarecer, onde você está colhendo o que plantou. Se não foi nessa vida, pode ser resgate de outras existências, e que vai reencarnar tantas vezes necessária até que pague as suas dívidas. E que vivendo bem na caridade, isso sendo de coração,
anula o mal feito aos irmãos de caminhada. Deus não faz isso para nos punir, e sim nos tornar melhores, por Ele ser um Pai amoroso e que ama seus filhos. Nós temos a liberdade de escolher o caminho a seguir. Temos a oportunidade de fazer a diferença. Por isso, convivemos com aqueles que precisamos conviver. Para nós acertar, né, com os nossos desafetos, e por esse motivo voltamos sem nenhum conhecimento ou lembranças, para não influenciar nos nossos sentimentos e dando a chance para nos melhorarmos e aceitarmos que somos diferentes, mas com o mesmo propósito de amar uns aos outros como a nós mesmos, e ter a consciência que não estamos aqui por acaso. Não viemos para sofrer, e sim buscar nosso melhoramento, nosso crescimento. E isso é o que o nosso Pai espera de nós. Essa foi a minha reflexão desse capítulo. Dando sequência ao que a Elisete vem colocando, né? O meu entendimento, ele buscando assim uma contextualização, o Nicodemos era um fariseu, era considerado um príncipe, e os fariseus eram tidos como as pessoas que conheciam a lei, naquela ocasião a lei mosaica, e ele vendo a atitude de Jesus, de certa forma ele teve a humildade de procurar Jesus naquele momento, e ele estava admirado, né, ao ponto de dizer que tudo aquilo que Jesus fazia só poderia vir de Deus. E aí Jesus diz que ele precisava entender que era preciso nascer de novo. Neste caso, nesta situação, o Emmanuel vem colocar exatamente a existência verdadeira do processo de reencarnação. Porque naquela ocasião, naquele tempo, apesar dele ser uma pessoa dotada de grandes conhecimentos, ele não conseguia compreender qual era a mensagem de Jesus, o que significava nascer de novo. E é neste processo que o texto continua tentando nos explicar justamente isso, que aqui, para nossas leis, para as leis humanas, vai prevalecer em determinadas situações, inclusive o processo de punição. E aí ele alerta que Deus, como Pai, ele acolhe a todos, e que nós estamos nesse processo de evolução e de amadurecimento, não pela carne, mas sim pelo Espírito. E esse processo de engrandecimento, quando Emmanuel coloca, ele deixa claro que vai ser necessário tantas quantas vezes forem precisas para que a gente possa evoluir, mas que em nenhum momento Deus, que é amoroso, vai nos colocar numa situação punitiva. Ao contrário, tudo que nós temos que conviver e passar vai ser um processo de aprendizagem. É tanto que ele diz que o Pai ele vai nos colocar ou em laços familiares ou na situação onde a gente vai ter os convívios com as outras pessoas, ou seja, com os outros espíritos. Então, tudo, na verdade, faz parte desse processo que é a gente evoluir, mas evoluir tendo a consciência de que é preciso, sim, nascer de novo. E o nascer de novo é a gente estar aberto para que haja novos processos de aprendizagem. É como o próprio Emmanuel fala, a gente está num processo de esquecimento. Nós, enquanto seres carnais, nós não conseguimos saber o que de fato nós temos que evoluir, mas uma certeza eles nos deixa claro, tanto ele quanto Jesus, quando nos diz que é preciso nascer de novo, é que isso Deus sabe e vai nos colocar nas situações que nós devemos aprender. O registro feito pelo apóstolo João
ele nos faz refletir sobre a imensa capacidade de ensinar revelada por Jesus. Ele não só esclareceu a dúvida do doutor da lei, como também estendeu o ensinamento para vários ângulos, já imaginados, pelo indagador. Enfoca principalmente a ideia da reencarnação, mas de uma forma sutil, certo? E apresenta várias elucidações sobre a natureza do espírito, a formação do corpo físico, a origem, existência, a sobrevivência do espírito. Quando ele diz assim, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, o que ele está falando é que o corpo, ele procede do corpo, é do Pai, que gerou o corpo do Filho, e o espírito não, já é eterno. Então, e que para nossa própria evolução, esse aprendizado, certo? Mas Nicodemos não compreendeu naquele momento, certo? Pela falta de conhecimento que ele tinha, de reencarnação. Então, mesmo passando já 2020 anos, nós ainda continuamos na mesma circunstância. Porque quando ele fala nascer da água, é uma forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o espírito renascerá ou emergirá. Certo? São características que nós temos que ter consciência, certo? E essas características é que determina todos nós seres humanos, certo? O nascimento, de onde é que nós fomos gerados, a aparência física, as formas, tudo isso, certo? Então Jesus orienta a Nicodemo de que o que é nascido da carne e o que é nascido do espírito é espírito. Diga claramente que só o corpo procede do corpo, o espírito independe desse, certo? O nascer da água traz, pois, a ideia explícita da reencarnação, ou seja, o retorno ao novo corpo físico. O nascer do espírito tem um significado mais amplo. Reporta-se a capacidade da transformação, renovação moral, intelectual, certo? E quando vai para o final do texto, ele está dizendo que se nós, como seres humanos, ele faz aquela perípole da palavra, encerra com uma analogia interessante. O pai humano não dá coisas mais a seus filhos, que pede benefícios. Ora, imagine Deus, ele só nos dará boas coisas se nós pedirmos com amor, porque Deus o que é? Deus é Pai, é por excelência, infinito amor, infinita bondade. Entendeu? Ele está pronto a prodigalizar o melhor para nós, a sua criação. Costumo pensar assim a reencarnação como uma pérola, né, no processo de evolução, porque nos dá a possibilidade de que, a partir de cada encarnação, nós possamos nos melhorar moralmente. A reencarnação como é que se diz assim, coroamento da lei de justiça, né? A justiça divina, ela se processa principalmente na vida do ser humano pela reencarnação, porque Deus, ao nos criar, em sua infinita sabedoria, ele nos deu a consciência e o livre-arbítrio. A consciência para que nós pudéssemos saber, né, ter a dimensão dos nossos atos, e o livre-arbítrio para escolher as melhores coisas a fazer. Mas nem sempre nós tomamos essa consciência, nem tampouco usamos bem do livre-arbítrio. E aí, quem nos condena não é Deus, é a nossa própria consciência. A nossa consciência, que é uma consciência divina, ela se ressente todas as vezes em que a gente pratica o mal.
por mais que a gente esteja inconsciente do mal praticado, vai chegar um momento em que a nossa consciência vai nos cobrar. E aí? Como é que você vai, né, conseguir resgatar? Então, eu vejo assim, a reencarnação realmente como um processo maravilhoso de resgate e de aprimoramento, né, do espírito. Com os ensinamentos da doutrina, compreendemos essa necessidade das múltiplas encarnações, né, o propósito das vicissitudes da vida. E a vítima de hoje foi o algoz de ontem, e o inimigo de ontem pode ser algum familiar de hoje. Então, os papéis se invertem para que possamos aprender a perdoar e amar. Então, muitas situações são difíceis de enfrentar, mas a consciência do propósito de cada encarnação nos faz, em vez de desistirmos, de desanimar, de nos colocar na posição de vítima, essa consciência nos traz, né, que precisamos renovar as nossas atitudes para que sejam, né, de acordo com os ensinamentos do Evangelho. E Deus é misericordioso, que nos dá a oportunidade de resgatar os débitos, né, não assim em momentos difíceis, mas que esses momentos, esse sofrimento não duram para a vida toda. Temos também momentos, né, de alegria, temos bênçãos que recebemos o tempo todo. Então, se o homem saber sofrer, né, ter essa resignação, a fé, a esperança, saberá vivenciar as dificuldades sem muito sofrimento. E Deus nos dará muitas oportunidades, né, para que possamos aprender a fraternidade e o amor. O amor cobre multidões de pecados. E lembramos, Jesus nos disse, né, venha a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o Mestre nos ajuda, a cada encarnação, né, a vivenciar todas essas vicissitudes, todas as dificuldades de sofrimento e dor, mas de uma forma mais harmônica e serena. Mais uma vez, né, Emmanuel vem nos lembrar da necessidade da reencarnação, não é? Onde ele mostra que nós estamos numa escola onde nós temos que procurar evoluir e evoluir da melhor maneira possível. É aqui que nós nos reconciliamos com os nossos desafetos do passado, né, das outras vidas. É aqui que nós temos condições de corrigir os nossos erros. E ele nos dá uma pista da maneira pela qual a gente vai conseguir superar os obstáculos e passar adiante, que é através do amor, né? O amor que deve nos mover, que deve nos orientar em todos os momentos da nossa vida, em todas as nossas decisões, na nossa compreensão ante os problemas que nos afligem. É o amor que vai fazer com que nós possamos estender a mão ao nosso irmão que sofre. É o amor que vai fazer com que a gente compreenda as atitudes que as pessoas têm para conosco. É o amor que vai fazer com que a gente nos perdoe todas as vezes que nós tomarmos uma atitude que não seja perfeita, que não seja equilibrada e que a gente venha machucar aquele que caminha ao nosso lado. Então, o amor é a grande bússola a nos orientar na nossa existência, nessa nossa encarnação atual. E, além do amor, ele nos diz que o esquecimento é uma dádiva de Deus, porque o esquecimento vai fazer com que a gente conviva com os nossos algozes do passado e que as pessoas também convivam conosco, que nós também, com certeza, fomos algozes de alguém, e é o esquecimento que vai fazer com que a gente possa recuperar aquele tempo perdido, que a gente possa recuperar as amizades, que a gente possa recuperar o respeito perante todos. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos.
Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e àqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais, espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Rita para conduzir a prece final. Muito obrigada, Deus, pela reunião desta noite. Obrigada porque tudo se correu da melhor forma possível. Agradecemos também aos espíritos de luz que aqui estiveram nos auxiliando, nos orientando, nos indicando o caminho a seguir. E que durante esta semana nós possamos nos lembrar das lições de hoje e colocar em prática para que nós possamos cada dia nos melhorar a nós e ao nosso meio ambiente. Assim seja.